No programa de hoje vamos falar sobre o Fulham, o clube profissional de futebol mais antigo de Londres. O Fulham nasceu em 1879, né? E ele foi fundado na igreja de St. Andrews como um clube de cricket. E depois de 7 anos, já como futebol, eles ganharam a primeira Copa Amadora de Londres em cima do St. Matthews por 2-1. E em 1896 começaram a jogar em Craven Cottage e eles estão até hoje lá. E uma curiosidade é que em 1904 o Fulham foi convidado a jogar em Stamford Bridge. Até então era um estádio para competições atléticas e tudo, né? E os donos do terreno convidaram o presidente do Fulham e convidaram o time para jogar lá. Como houve a recusa, como eles quiseram continuar em Craven Cottage, os donos do terreno de Stamford Bridge fundaram o Chelsea no ano seguinte, que acabou virando o principal rival, né? Criaram um grande clube por acaso. E o Fulham é o time mais antigo de Londres que já jogou a Premier League, né? O Leyton Orient é de 1881, mas nunca alcançou a Premier League, e tem outros clubes amadores que são mais antigos, mas nem chegaram a disputar a Football League. E quais seriam as glórias assim do Fulham? É um clube de muita tradição, né? O que dá para recordar assim com mais brilho assim é o vice-campeonato da Copa da Inglaterra de 75, em que o Bobby Moore deixou o West Ham para jogar no Fulham e acabou encontrando o próprio West Ham na final em Wembley. E o West Ham ganhou de 2-0. Nesse caso a lei do ex não funcionou muito bem, né? Ele não funcionou ao contrário, né? Exatamente. E em 2010 eles fizeram uma campanha fantástica na Europa League. Eles eliminaram o Hamburgo, eliminaram a Juventus e na final, a muito custo, o Atlético de Madrid derrotou o Fulham por 2-1. Os 2 gols do Atlético de Madrid foram marcados pelo uruguaio Diego Forlán e um dos gols foi na prorrogação. O Fulham conseguiu empatar o jogo e depois o Forlán na prorrogação, no finalzinho do jogo, fez o 2-1, gol do título do Atlético de Madrid. Em 2012, o próprio site do Fulham fez uma enquete entre os torcedores através do Facebook e do Twitter para escolher os melhores 11 jogadores que tinham jogado na Premier League de 2001 até a data de 2012, né? E o Marcos vai falar aqui a relação dos que ganharam, um de cada posição. Eles foram eleitos num tradicional 4-4-2. É o Van der Sar no gol, né? Holandês. Aaron Hughes, da Irlanda do Norte. Bridge Hangeland, da Noruega. Steve Finnan, irlandês, na lateral direita, e o Rufus Brevet na lateral esquerda. No meio de campo, Danny Murphy e Moussa Dembele. Mais pra frente, Clint Dempsey, americano, o Luiz Boamorte são os meias, e no ataque, o Brian McBride, americano, e o Luis Sarra, francês, completam esse Best Eleven do século, né? E no programa de hoje a gente tem um convidado bem especial, que é o Robert, que é um inglês que mora aqui em São Paulo há uns 10, 11 anos, e ele é torcedor fanático do Fulham e passou a sua infância e juventude e a vida adulta torcendo e indo em estádios pela Inglaterra toda atrás do Fulham. E ele vai dar opinião agora sobre esse Best Eleven aí, se ele concorda com essa escolha da torcida. Yeah, after having looked at the best 11 of Fulham from 2001 onwards, I agree with the majority of the players, because we had some amazing players like Edwin van der Sar, the Dutch goalkeeper, Steve Finnan, who played for Ireland, Clint Dempsey, an American guy who was an amazing player for Fulham, Luis Boamorte, another Fulham legend who was a big part in Fulham staying in the Premiership for a long time. The only player that a couple of players that I would like to put in the team would be Bobby Zamora, who was our number 9 when we got to the final of the Europa League in 2010. And maybe in the midfield, one of my favourite players in around 2002 was Lee Clark, who came to Fulham from Newcastle United and was a really good midfield player. But the rest of the players in the team, I would agree with. Fulham had a strong team during that time.
Na segunda metade da década de 90, o Fulham estava na 4ª divisão, estava caindo pelas tabelas mesmo, né? Chegou até a ficar em 17º na 4ª divisão. E mais ou menos na temporada 96-97, o Mohamed Al-Fayed, ele é dono da Harrods, né? Um multimilionário, ele comprou o Fulham e começou a investir no time. E trouxe gente muito preparada, né, para começar a escalada até a Premier League, porque ele tinha prometido que em 5 anos faria o Fulham subir da 4ª divisão para a Premier League. Então, ele chamou o Kevin Keegan primeiro para treinar a equipe, ganhou a 3ª divisão assim com uma diferença muito grande de pontos, chegou na 2ª divisão e com o auxílio do Jean Tigana na temporada 2000 e 2001, eles conseguiram o acesso para a Premier League. Mas o Al-Fayed, ele tem uma bizarrice, né? Que ele convidou o Michael Jackson para assistir um jogo do Fulham. Isso. E ele acabou fazendo uma estátua do Michael Jackson, né? Que estava na frente do estádio. E a gente vai também saber sobre o que o Robert, né? Que é o nosso amigo torcedor do Fulham, acha sobre isso e qual que era a opinião da torcida em relação à estátua. Yeah, so it's a very interesting story. Al-Fayed decided to build a statue of Michael Jackson and place it next to the stadium, very close to Craven Cottage. And to be honest, it became a bit of a joke because a lot of the Fulham fans, they didn't like the Michael Jackson statue because they thought, you know, it was a little bit strange and a lot of the supporters didn't really understand. But Mohamed Al-Fayed, he wanted to keep the statue because Michael Jackson was one of his best friends. And a lot of the away fans, the visiting teams who used to come and watch their teams against Fulham used to make jokes about it. So it became like a legendary story of the Michael Jackson statue. In fact, Michael Jackson, one day, he came onto the pitch before a Fulham match, I remember, against Wigan Athletic, and one of Michael Jackson's bodyguards had an umbrella because they needed to keep the sun away from Michael Jackson's face because I think he'd recently had some plastic surgery. So it was a bizarre sight to see guys with an umbrella protecting Michael Jackson on the pitch at Craven Cottage before a Fulham game. So it's like quite a strange story, yeah. I started to go to Fulham in the 1970s. I was born in Fulham and I had a neighbour called David. And when I was 9 years old, he took me to watch Fulham against Hull City in 1975. And Bobby Moore was playing at that time, and obviously then I was a Fulham fan for the rest of my life. When I finished school, I used to go with my friends to the Fulham training ground. And when the training would finish, I used to train with Bobby Moore, George Best, Rodney Marsh, Alan Mullery, a lot of famous players of that time. So all the kids, all of us school kids, we used to kick around with the players. So that was obviously something that wouldn't happen today. So it was an amazing experience at 10 years old to be kicking a football around with George Best and Bobby Moore, who was the England captain in '66. So I have very happy memories of those times. Yeah, so Fulham's biggest rivals until today remain Chelsea because Chelsea borders Fulham. It's the next neighbourhood to Fulham. Fulham haven't played Chelsea so much in the last 30 years. Fulham used to play Chelsea a lot in the 1980s, and then when Fulham were promoted again to the Premiership with Mohamed Al-Fayed, we had games with Chelsea again in the early 2000s. So that's the biggest rivalry, but Fulham also has a rivalry with Brentford and Queen's Park Rangers, who are in West London. And then they also have a rivalry with Gillingham because Fulham played Gillingham in 1998, and after the match a Fulham fan was stabbed and the fan died during some violence outside the stadium. I actually went to this match, but I was in the street next to where the incident occurred. So obviously after this incident there was a lot of bad feeling between Fulham and Gillingham, so that still remains a type of a rivalry until today. Bom, pessoal, esse foi o programa sobre o Fulham Football Club. E a gente está voltando agora com o canal, fazendo os programas novos, e o Marcos tem um recado para vocês. Curtam o programa, né? Assinem o canal e estamos nas redes sociais aí, estamos no Facebook, no Instagram, estamos aí. Valeu, até mais.
tá bêbado. E ele foi campeão em cima do St. Andrews. St. Andrews, né? Isso. Em julho de 2000. Peraí, não, eu vou falar primeiro. Eu falo isso em julho e você fala os jogadores. Tá bom. 1, 2 e... Para eles escolherem o Best Eleven do Tottenham, da história do Tottenham. Então, nossa senhora, que mancada de bosta. E o Luiz da Boa Morte. Luiz Boa Morte, né? Luiz Boa Morte. Você Isso. falou da Boa Morte. É. Valeu, até mais.